O naturalista britânico Charles Darwin, que abandonou a religião e não tinha nenhuma crença, escreveu que dava graças a Deus por estar deixando para trás o litoral do Brasil, no dia 19 de agosto de 1832, e concluiu: espero nunca mais visitar um país de escravos. Olá, amigos da história, de Pero Vaz de Caminha, que escreveu ao rei de Portugal, dizendo que nesta terra, em se plantando, tudo dá, até a rainha Dona Carlota Joaquina, que ao retornar para Portugal em 1821, bateu os sapatos e declarou que desta terra não queria levar nem o pó. Vamos falar um pouco das impressões dos estrangeiros sobre o Brasil, desde 1500, daqueles que apenas visitaram assim de passagem, aos que aqui viveram por algumas décadas, desde viajantes, piratas e exploradores até colonizadores religiosos, cientistas e vários outros. Vindo da Inglaterra, Charles Darwin, autor da obra Origem das Espécies e o criador da teoria da evolução biológica baseada na seleção natural, tinha apenas 22 anos quando fez a primeira parada no Brasil, a bordo do barco Beagle, na viagem de ida para as Ilhas Galápagos, no Equador. O cientista aportou na Bahia em fevereiro de 1832 e ele logo se encantou com a floresta tropical e escreveu: deleite é um termo insuficiente para expressar as emoções sentidas por um naturalista que pela primeira vez se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade dos parasitas, a beleza das flores, o verde luzidio das ramagens e, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral foram para mim motivos de uma contemplação maravilhada. E durante os 18 dias em que esteve na Bahia, Darwin até passeou pelas ruas de Salvador, mas escolheu justo o dia 4 de março daquele ano, em plena segunda-feira de carnaval, e acabou sendo alvo do passatempo dos foliões que arremessavam em quem passava umas bolas de cera cheias de água, apelidadas de limões de cheiro, e ainda lambuzavam as roupas dos desavisados com sacos de farinha. Assim fica difícil manter a nossa dignidade, registrou o cientista no diário dele. Mas foi depois do desembarque no Rio de Janeiro que começamos a colher as piores impressões de Darwin sobre o Brasil. Apesar de a Mata Atlântica ter sido o bioma mais rico que ele conheceu, o britânico reclamou muito da burocracia, levando até dias inteiros para conseguir autorização de excursionar pelo interior do estado. Nunca é agradável submeter-se à insolência de homens de escritório, mas aos brasileiros, que são tão desprezíveis mentalmente quanto são miseráveis as suas pessoas, é quase intolerável, resmungou o britânico no dia 6 de abril de 1832 e continuou escrevendo: contudo, a perspectiva de florestas selvagens, zeladas por lindas aves, macacos e preguiças, fará um naturalista lamber o pó da sola dos pés de um brasileiro. Darwin e uma comitiva de 6 homens a cavalo viajaram 16 dias até Conceição de Macabu, a 227 quilômetros da capital. E os donos de pousadas no caminho foram bastante criticados, porque alguns demoravam até 2 horas para servir a refeição e até respondiam assim: a comida estará pronta quando estiver. Outros nem mesmo tinham garfos, facas ou colheres para oferecer. E na fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, sumiu uma bolsa dos viajantes e a resposta mal-humorada do hospedeiro foi: por que é que não cuidam do que levam? Talvez tenha sido comida pelos cachorros. Darwin também se revoltou com a escravidão no Brasil. Os avós dele participaram ativamente dos movimentos abolicionistas na Europa. E 2 episódios marcaram profundamente o naturalista em fazendas no Rio de Janeiro. Num deles, escravos foragidos foram encurralados num precipício e uma mulher de mais idade preferiu se atirar no abismo a ser capturada pelo capitão do mato. Em outra ocasião, um capataz ameaçou separar várias
várias famílias de escravos e em seguida vender separadamente cada um como forma de punição. Darwin ficou tão indignado que descreveu a cena como infame, sem falar que também se escandalizou com a corrupção no país e classificou os brasileiros como ignorantes, covardes e indolentes. 300 anos antes de Darwin, o Brasil colonial era descrito por alguns religiosos como um inferno infestado de mosquitos. Para o padre Fernão Cardim, um dos nossos primeiros cronistas, o clima da Terra favorecia a proliferação de seres que ele considerava repulsivos e escreveu: parece que este clima influi peçonha, assim pelas infinitas cobras que há, assim como pelos muitos escorpiões, aranhas e outros animais imundos, e as lagartixas são tantas que cobrem as paredes das casas. Não faltam baratas, traças, vespas, moscas de tantas castas e tão cruéis e peçonhentos que mordendo uma pessoa fica a mão inchada por 3 ou 4 dias. O padre Cardim ainda fez uma descrição até engraçada do bicho preguiça. É um animal para ver. Parece-se com cães felpudos, os perdigueiros. São muito feios e o rosto parece de mulher mal arrumada, mal maquiada. Outros padres reclamavam da infinidade de pulgas nas ceroulas e camisas, das pragas de grilos que destruíam livros e vestidos e das baratas que infestavam o altar, a mesa, a comida. Só resta saber se essas baratas não chegaram nos navios junto com eles. João de Lery fez parte do grupo de 14 calvinistas que vieram de Genebra para participar da tentativa de criar uma colônia francesa na Baía de Guanabara, a famosa França Antártica, liderada por Villegagnon. No livro Viagem à Terra do Brasil, de 1578, Lery foi mais um daquela época a defender a ideia de ventos e de chuvas venenosas na linha do Equador e escreveu: a chuva que cai nos arredores desta linha não apenas fede e cheira mal, mas é tão contagiosa que se cai sobre a carne faz aparecer nela pústulas e bolhas grandes e até mancha e estraga as roupas. Anthony Nivet foi um aventureiro inglês que esteve no Brasil colonial acompanhado por piratas, como o famoso corsário Thomas Cavendish, tendo sido abandonado no país entre indígenas e colonos. Nivet deixou um relato escrito sobre a viagem dele e teria andado por serras tão cheias de carrapatos que para fazer soltar da pele era preciso chamuscar palha seca, como se costuma fazer com os suínos, explicou ele no livro. Hans Staden, aventureiro alemão que passou 9 meses escravo dos índios tupinambás e quase virou uma refeição canibal, escapando de ser devorado num ritual antropofágico da tribo, descreveu os indígenas brasileiros em 1557 assim: são pessoas bonitas, de corpo e estatura, tanto homens quanto mulheres, da mesma forma que as pessoas daqui, exceto que são bronzeadas pelo sol, pois andam todos nus, jovens e velhos, e também não trazem nada nas partes pubianas. Já para o cronista português Pero de Magalhães Gândavo, na história da província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, a terra era generosa, as plantas venenosas e os índios ferozes. O autor quinhentista dizia que a língua usada pelos indígenas por toda a costa era uma só, ainda que certas palavras fossem diferentes em algumas partes, mas que isso não atrapalhava o entendimento. Porém, essa língua, escreveu ele, carece de 3 letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente. Já em 1711, o padre André João Antônio Andreoni, mais conhecido como Antonil, foi o autor de Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, e na obra ele não deixa dúvidas. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. E do modo como se há com eles, depende tê-los bons ou maus para o serviço.
Em 1846, uma mulher sozinha desembarcou no Rio de Janeiro vinda da Áustria. Era a exploradora Ida Pfeiffer, que começava uma volta ao mundo com a primeira parada no Brasil, nos tempos do Império. Ela passou 3 meses em terras brasileiras, esteve em Petrópolis e ainda visitou o interior do país, passou por Santos e São Paulo, andou em lombo de burro, foi atacada por mosquitos e formigas, sofreu até um assalto, conheceu uma tribo indígena e registrou tudo o que viu num diário, que depois virou livro. Descreveu a exuberância da natureza e relatou os aspectos da sociedade da época. Se empolgou com as montanhas e o verde exuberante que chamou de bosque encantado, mas se decepcionou muito com a sujeira das ruas e das casas. Achou os prédios públicos insignificantes, inclusive o Palácio Imperial. E o mesmo se deu com 2 naturalistas europeus, o zoólogo Johann Baptist von Spix e o botânico Carl Friedrich Martius, em missão no Brasil em 1817, a mando do rei da Bavária. Eles vieram numa das 2 fragatas da comitiva que trouxe a princesa Leopoldina da Áustria ao Brasil para se casar com Dom Pedro I. Os 2 estrangeiros também se encantaram com a natureza, a beleza da Baía de Guanabara, amor à primeira vista. Nas palavras deles, o ar puro trazia de longe o cheiro aromático das mais diversas plantas, num país em eterna primavera, de numerosas florestas que se fundem por meio de cipós decorados com flores diversas e soberbas, numa grande unidade da qual as palmeiras emergem majestosas. A terra parece ter derramado toda a sua riqueza de cores e formas nas flores e também nos animais, em particular nos pássaros, borboletas e outros insetos. Empolgadíssimos, eles até compararam o Brasil ao Jardim das Hespérides, o paraíso da mitologia grega, a morada das ninfas. A empolgação acabou assim que começaram a descrever os habitantes e suas moradias. Aqui vai um trecho do relatório ao rei. Quando o restante do mundo natural já acorda, o habitante do país parece ainda estar num sono profundo. Fora algumas lojas em parte estabelecidas por alemães e com produtos ingleses, franceses e de Nuremberg, não se vê quase nenhum testemunho de fabricação local, muito menos das artes e das ciências. No lugar de palácios, no lugar de móveis domésticos de bom gosto, encontram-se apenas cabanas pobres. A maior parte dos habitantes, tanto crioulos, mestiços, mulatos e escravos negros, apresenta-se na sua naturalidade rude e apenas cobre algumas partes do seu corpo. Inclusive, os arredores imediatos do Palácio Real estão compostos ainda de florestas sem cultivo, em parte impenetráveis, que podem ser adquiridas a um bom preço, o que deixa espaço para o laborioso impulso europeu e para os numerosos produtores de café, planta que aqui se dá muito bem. Esses terrenos se abrem como grandes fontes de riquezas. Com exceção de um jardim botânico que mais parece um passeio público, alguns hospitais e um gabinete de história natural que apenas merece ser mencionado, somente as igrejas, sobrecarregadas de ouro e sem nenhum gosto, e as festas religiosas, que são comemoradas durante o dia com fogos de artifício, dão testemunho da cultura local. E esse relatório segue com os naturalistas afirmando que os eruditos e intelectuais que existiam no país eram todos de fora, ignorando talvez que durante 300 anos, no Pacto Colonial, a metrópole proibiu os brasileiros de instalarem manufaturas, fábricas, de desenvolverem a indústria e o comércio local ou até mesmo de publicar livros e jornais, levando o país a um grande atraso, o que só começaria a mudar após a chegada da família real portuguesa ao Brasil.
As impressões dos estrangeiros, de um modo geral, reforçavam a visão preconceituosa daquela época da superioridade europeia. E se você quiser saber mais sobre o que pensavam esses visitantes do passado, sobre a higiene, os hábitos alimentares e culturais dos brasileiros, confira este outro vídeo do canal. O link está aí em cima, mas já aviso que você pode se chatear um pouco ou até mesmo se indignar com o que eles diziam da gente lá fora. Muito obrigada por assistir e continue a acompanhar os vídeos para conferir outras curiosidades como esta. E até a próxima com uma história a mais.